possível aprender astrologia védica sem ter um guru? Eu coloquei esse termo guru aqui porque eu acho que todos nós, que de alguma forma nos encantamos com esse caminho místico, com a espiritualidade da Índia, a gente acaba desenvolvendo esse desejo por guru, que é muito mais que um professor. A gente deseja uma pessoa que tenha qualidades espirituais muito específicas e que ela vai nos guiar não apenas para um conhecimento, apenas aquele conhecimento, né? No caso, a astrologia. A gente tem essa fantasia de ser guiado espiritualmente, de evoluir como pessoa, evoluir como alma. Então, na astrologia também existe esse desejo e nos livros também se fala disso, de que é necessário que o conhecimento da astrologia védica seja transmitido numa linhagem de guru para discípulo. Que aí vou dar a minha humilde opinião sobre isso. Ainda existem escolas de astrologia védica que elas têm o desejo de serem uma linhagem, elas pedem o mapa astral das pessoas, porém eu me pergunto, será que se eu for para uma dessas escolas e eu dou os meus dados de nascimento e o meu mapa astral mostra que não faz parte do caminho, que eu seria uma astróloga ruim, etc. Será que essas escolas me rejeitariam? Será que elas diriam, não, pega aí o teu dinheiro, a gente não quer aceitar? Eu acho que não. E mesmo que. E vamos pensar até numa maneira mais bondosa sobre isso. Mesmo que a pessoa não seja uma excelente astróloga e ela não tenha isso no seu caminho como uma profissão, isso também não tira o valor desse aprendizado. Então, as pessoas podem não rejeitar astrólogos ruins porque não faz sentido, né? Eu escrevi um livro de astrologia e se você quiser ler e ser um astrólogo ruim, ou se você só quiser ter na estante, tudo bem. Então, nesse sentido, é muito válido. E nós temos que pensar também nessa questão do guru, né, de como e quando surgiu a astrologia védica. Esses livros que a gente usa hoje, como o Brihat Parashara Shastra, eles foram sistematizados lá pelo ano 600, 700 depois de Cristo. E nessa época já havia na Índia centros de estudo de excelência, mas era uma coisa muito misturada com religião, que segue um regime que a gente chama hoje de Gurukula, que você tem, o jovem ele fica vivendo nessa instituição, né? Então, ele vive como mestre, ele dorme, acorda com os outros discípulos, ele realiza trabalhos, ele reza, ele estuda, então tudo isso é muito misturado, então isso é muito da época. Então, se você queria aprender astrologia védica naquela época, não havia outra maneira, né? Nós temos limitações tecnológicas com relação a isso. Não só porque não existia ensino online, como também a impressão de livros era muito difícil, era muito cara, até mesmo para você ser alfabetizado, você fazia parte de uma elite, nem que fosse apenas uma elite de conhecimento. Então, nós temos mudanças técnicas que permitem que hoje você aprenda à distância. Então, o que eu posso te dizer é que eu não tive um mestre e eu sigo outros astrólogos, tenho conhecimento com outros astrólogos que são autores, que são youtubers, e eles também não tiveram acesso a mestres. Ou seja, eu também tenho esse desejo, essa fantasia, quem sabe, mas hoje em dia também eu acho assustador ver que o movimento Me Too também caiu no mundo místico, se você acompanhou discussões. Vários mestres foram denunciados por casos sérios de assédio, alguns mestres desviaram dinheiro, tem mestres que roubaram, tem histórias horríveis de mestres. E aí, na época, a gente teve a impressão que essa grande limpeza ia fazer as pessoas pararem de procurar essas pessoas, e não. Alguns foram presos, saíram da cadeia e os movimentos continuam aí.
o que é muito contraditório com o que eles pregam. Então, parece que agora as pessoas desistiram realmente de cobrarem certo comportamento dos mestres. Então, assim, eu acho que para um mestre fake, não é esse tipo de mestre que a gente tinha em mente. Então, talvez a gente viva numa época que não seja mais possível ter um mestre espiritual no sentido que nós gostaríamos. E assim, existem conhecimentos que provavelmente são passados apenas diretamente de guru para discípulo, ou essas escolas mantêm muito restrito? Eu acredito que sim. Eu acredito que quando você fala pessoalmente, você tem a oportunidade de falar coisas que de repente não pegaria bem você colocar num vídeo, você colocar num livro. Então, pode ser que sim, pode ser que a gente perca de não frequentar essas escolas, porém, existem livros. Aqui tem o meu livro, que se destina a iniciantes, que ele pega textos sagrados, ele interpreta. Existem outros livros, existem conteúdos muito bons, e com esse conteúdo que tem por aí, editado, filmado, você já é capaz de fazer uma leitura de mapa astral védico bastante satisfatória. Vai ser muito bom para você, muito bom para as pessoas para quem você leia. Então, a minha resposta pessoal para essa questão, se você precisa ou não de um guru para aprender astrologia védica hoje, é não. Você não precisa, tá bom? Então, até a próxima.